Boa noite a todos os colegas, a Diana, ao Dr. Alex, as pessoas que nos assistem aqui na casa e as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 26 de outubro de 2021. Peço para a secretária Rosane fazer a chamada dos vereadores. Vereador Alencar. Presente. Vereador Antônio. Vereadora Beatriz. Vereador Felipe. Presente. Vereador Gilmar. Presente. Vereador Jair. Presente. Vereador Lucas. Presente. Vereador Mateus. Presente. Vereadora Rosane. Presente. Peço para a secretária Diana fazer a leitura da ata da última sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2021. Ata da sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2021. Aos 13 dias do mês de outubro de 2021, às 18 horas, reuniram-se na Câmara de Vereadores de Protásio Alves, em sessão ordinária, os seguintes vereadores: Alencar Sequim, Antônio José Cassol, Beatriz Estela Campagnolo, Felipe Franciscão, Gilmar Dallagnol, Jair Cassol, Lucas Rosim, Mateus Gardel Porta, Rosane Bortolão Prigo. Feita a leitura da ata anterior aprovada por unanimidade, passou-se a ordem do dia. Projeto de Lei e Parecer número 044 de 2021. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 046 de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 047 de 2021. Dispõe sobre a atualização monetária para o exercício financeiro de 2022. Altera a previsão em vista de excepcionalidade do período e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 048 de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover gastos com a promoção e realização do 44º Festival da Canção Italiana. Aprovado por unanimidade. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Protásio Alves, 13 de outubro de 2021. A ata está em apreciação. A palavra está com os senhores vereadores. A ata está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Quem for contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. 40 minutos para debate. Antônio. Boa noite a todos. Eu sei que tem vários projetos, mas é muito curto o que eu quero registrar. É que na última sexta-feira teve aqui em nosso município, através da administração municipal e Secretaria de Agricultura, a vinda do calcário. E foi assim, bonito, uma coisa importantíssima. E alguém acompanhava esses caminhões todos, né, para fazer as entregas. E nas últimas cargas, o pessoal daqui explicaram bem direitinho que era para levar uma carga de calcário para o senhor Alceu Capelaro. E eles se enganaram e entraram na minha propriedade e esparramaram o calcário todo num hectare, ponto 3 de área. Isso foi 10.000 quilos. Eu procurei o secretário da Agricultura e ele ficou muito chateado, não acreditava que tivesse acontecido isso. Mas realmente aconteceu. Mas o que eu quero fazer? Eu quero, assim, a registrar a grandeza que o secretário da Agricultura teve, que o chefe de gabinete teve e que o engenheiro agrônomo, doutor João Rodrigo Cardoso, teve. Eles vieram no meu serviço ontem de manhã para ver se tivesse outras despesas, se eu quisesse cobrar, porque na verdade o solo danifica, ele não precisava. Foi feita análise e o calcário não precisava colocar.
E como foi num hectare ponto 3 que eles colocaram 10 toneladas, dá problema. Mas eu até me prontifiquei e digo, não, se tiver que pagar esse calcário, eu pago. Mas eles procuraram a empresa Botuverá, eles vão ressarcir do município, porque foi a falha maior, foi deles, de não descarregar esse calcário no lugar certo e descarregaram sem ninguém tá presente, né? Isso foi a maior falha. Mas o que eu queria era deixar registrado e agradecer do André Lorenzetti, o Diego e o doutor João Rodrigo Cardoso pela atitude que tiveram comigo. Era só isso. Mais alguém? Não havendo debates, passamos para a ordem do dia. Ordem do dia. Projeto de lei número 049/2021. Peço para a secretária Rosane fazer a leitura. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 049/2021. Senhor Presidente e senhores vereadores, com nossos cumprimentos, apresentamos para a devida tramitação nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 049/2021, de 22 de outubro de 2021. Versa o mesmo sobre a autorização do Poder Executivo Municipal para efetuar repasse no valor de R$ 7.000 à entidade associativa Forasteiros Moto Grupo, objetivando somar esforços para a promoção e realização da 11ª trilha de moto e quadri no município de Protásio Alves. O tradicional evento off-road rodada vem conquistando espaço, envolve atletas de nosso município e outras regiões, visando cultuar referida prática esportiva, fortalecendo e valorizando nossas raízes, bem como divulgando nosso município. O presente evento será realizado no dia 27 de novembro de 2021. É uma promoção da Associação Forasteiros Moto Grupo, conta com o apoio do município de Protásio Alves e Câmara Municipal de Vereadores. Diante do exposto, solicitamos que seja o presente projeto de lei apreciado e aprovado. Atenciosamente, Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Matheus Gardel Porta, Presidente Legislativo Municipal. Projeto de lei número 049/2021, de 22 de outubro de 2021. Autoriza o município a firmar termo de parceria nos termos da Lei Federal número 13.019/2014, com entidade que congregue a prática de esportes, da outras providências. Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal de Protásio Alves. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar parceria com a entidade associativa Forasteiros Moto Grupo, inscrita no CNPJ sob número 14.643/001-96, que congregue a cultura de esporte com o objetivo de realizar a 11ª trilha de moto e quadri no município de Protásio Alves. Artigo 2º. O evento é parte integrante do calendário municipal de eventos, conforme Lei Municipal número 1333/2017, de 22 de novembro de 2017, e será realizado no dia 27 de novembro de 2021. Parágrafo 1º. O Poder Executivo fica autorizado a repassar auxílio financeiro para a consecução dos objetivos que trata o artigo 1º da presente lei, no valor de até R$ 7.000, repassado em única oportunidade, mediante comprovação dos requisitos previstos nesta lei e no termo de fomento. Parágrafo 2º. A parceria será formalizada após a instauração de procedimento nos termos de Lei Federal número 13.019/2014. Parágrafo 3º. O termo de fomento, após a adoção das providências previstas no artigo 35 da Lei Federal número 13.019/2014, estabelecerá a forma de repasse. Parágrafo 4º. O termo de fomento estabelecerá ainda
a periodicidade da prestação de contas. Parágrafo 5º. O auxílio financeiro será concedido para auxílio nas despesas com a realização do evento. 11ª trilha de moto e quadri do município de Protásio Alves. Artigo 3º. Para fazer jus ao auxílio, além das exigências previstas na Lei Federal número 13.019/2014, a entidade deverá apresentar perante a Secretaria Municipal do Turismo, Cultura e Desporto os seguintes documentos: ato de constituição da entidade, relação do quadro da diretoria, plano de trabalho. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a presente lei serão contabilizadas na seguinte dotação orçamentária: Secretaria Municipal do Turismo, Cultura e Desporto, realização e participação em evento, material de consumo, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Artigo 5º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Protásio Alves, em 22 de outubro de 2021. Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal. O projeto de lei está em apreciação. A palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 050/2021. Peço para a secretária Rosane fazer a leitura. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 050/2021. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos nossos cumprimentos, oportunidade em que encaminhamos para a devida tramitação nessa Casa Legislativa o projeto de lei número 050/2021, de 22 de outubro de 2021. O presente projeto de lei tem como objetivo fomentar nas pessoas a importância de praticar uma atividade física com o foco em uma longevidade saudável, além de demonstrar as belezas naturais do nosso município, bem como os caminhos percorridos pela imigração. O evento será realizado no dia 21 de novembro de 2021, pela Prefeitura Municipal de Protásio Alves e Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto. Diante do exposto, solicitamos que seja o presente projeto de lei apreciado e aprovado. Atenciosamente, Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Matheus Gardel Porta, Presidente Legislativo Municipal. Projeto de lei número 050/2021, de 22 de outubro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover despesas com a promoção e realização do segundo desafio da imigração de Protásio Alves. Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal de Protásio Alves. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar despesas até o limite de R$10 mil, com a promoção e realização do segundo desafio da imigração de Protásio Alves, evento que integra o calendário anual de eventos do município, e será realizado no dia 21 de novembro de 2021. Parágrafo único. O valor mencionado no caput deste artigo será destinado para o pagamento de premiações, troféus, sonorização, material de divulgação e aquisição de chip. Artigo 2º. O segundo desafio da imigração de Protásio Alves é um evento de caráter esportivo de corrida, caminhada e trilha, com o intuito de divulgar e conscientizar a população para a importância dos benefícios da prática de atividades físicas à saúde, além de incentivar atividades recreativas e turísticas no município. Artigo 3º. A elaboração, organização e realização do evento fica sob o encargo da Secretaria Municipal do Turismo, Cultura e Desporto, podendo firmar convênio e parcerias com empresas que queiram patrocinar o evento. Artigo 4º. A Secretaria Municipal do Turismo, Cultura e Desporto ou
os organizadores do evento deverão demarcar todo o percurso para a realização do evento. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: Secretaria Municipal do Turismo, Cultura e Desporto, realização de eventos esportivos, material de consumo, premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Artigo 6º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Protásio Alves, em 22 de outubro de 2021. Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal. O projeto de lei está em apreciação. A palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 051/2021. Peço para a secretária Rosane fazer a leitura. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 051/2021. Senhor vereador presidente, senhores vereadores, honra-nos cumprimentá-los e, na oportunidade, enviamos a esta Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a regularização fundiária urbana no município de Protásio Alves, considerando que a informalidade urbana ocorre em praticamente todas as cidades brasileiras, bem como, em sua maior parte, associada a ocupações de população de baixa renda, considerando que morar irregularmente significa estar em condição de insegurança permanente, de modo que, além de um direito social, pode-se afirmar que a moradia regular é condição para a realização integral de outros direitos constitucionais, como o trabalho, o lazer, a educação e a saúde. Considerando que a Lei Federal número 13.465, de 11 de julho de 2017, é um novo marco regulatório no país que visa estabelecer os procedimentos relativos à regularização fundiária urbana, denominada REURB, sendo um processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, com a finalidade de incorporar os núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Considerando que o presente projeto de lei pretende efetivar o direito constitucional consagrado de moradia e que, além de transformar a perspectiva de vida dos familiares das famílias beneficiadas, o referido projeto também interfere positivamente na gestão dos territórios urbanos, já que, regularizados, os loteamentos passam a fazer parte dos cadastros municipais, permitindo, por conseguinte, o acesso da população a serviços públicos essenciais, tais como instalações regulares de água, esgoto e energia elétrica. Com isso, dignidade às famílias protasiovenses, considerando que o tema é de suma importância, visando assegurar aos indivíduos que se encontram em situações de irregularidade em relação aos seus lotes ou áreas ocupadas o direito constitucional de propriedade e moradia, e com o advento desta lei, torna-se-á possível a regularização da maneira extrajudicial. Pelas considerações acima citadas, submetemos o presente projeto de lei à apreciação da Casa do Legislativo Municipal. Cordiais saudações, Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 051 de 2021, de 22 de outubro de 2021. Estabelece normas sobre a regularização fundiária urbana, REURB, no âmbito do município de Protásio Alves, de acordo com a Lei Federal número 13.465 de 2017, e da outras providências. Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal de Protásio Alves. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Disposições gerais.
da regularização fundiária urbana. Artigo 1º. Ficam estabelecidas no âmbito do município de Protásio Alves normas complementares às normas gerais e procedimentos nacionais, aplicáveis à regularização fundiária urbana REURB, prevista no título 2 da Lei Federal número 13.465, de 11 de julho de 2017, e Decreto Federal número 9.310, de 15 de março de 2018, a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais, ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Parágrafo único. A REURB promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais, comprovadamente existentes na forma Lei número 13.465, de 2017, até 22 de dezembro de 2016. Artigo 2º. Os objetivos da REURB estão elencados no artigo 10 da Lei Federal número 13.465/2017. Artigo 3º. Para os fins da REURB, de acordo com o artigo 11 da Lei Federal número 13.465/2017, consideram-se: núcleo urbano, assentamento humano com uso e características urbanas, constituído por unidade imobiliária de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, independentemente da propriedade do solo, ainda que situação em área qualificada ou inscrita como rural. Segundo, núcleo urbano informal, aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida à legislação vigente e à época de sua implantação ou regularização. Terceiro, núcleo urbano informal consolidado, aquele de difícil reversão, considerados o tempo de ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo município. Quarto, demarcação urbanística, procedimento destinado à identificação dos imóveis públicos e privados abrangidos pelo núcleo urbano informal e a obter a anuência dos respectivos titulares de direitos inscritos na matrícula dos imóveis ocupados, culminando com a averbação da matrícula destes imóveis, da viabilidade da regularização fundiária a ser promovida a critério do município. Certidão de regularização fundiária, CRF, documento expedido pelo município ao final do procedimento da REURB, constituído do projeto de regularização fundiária aprovado, do tempo de compromisso relativo à sua execução, e no caso da legitimação fundiária e da legitimação de posse, da listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado, na devida qualificação destes e dos direitos reais que lhes forem conferidos. Sexto, legitimação de posse, ato de poder público destinado a conferir título, por meio de qual fica reconhecida a posse do imóvel objeto da REURB, conversível em aquisição de direito real de propriedade na forma desta lei, com a identificação de seus ocupantes, do tempo de ocupação e da natureza da posse. Sétimo, legitimação fundiária, mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito real de propriedade sobre unidade imobiliária, objeto da REURB. Oitavo, ocupante, aquele que mantém poder de fato sobre o lote ou fração ideal de terras públicas ou privadas em núcleos urbanos informais. Artigo 4º. Para fins da REURB, o município pode dispensar as exigências relativas ao percentual
e as dimensões de áreas destinadas ao uso público, ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim como a outros parâmetros urbanísticos e edilícios por meio de decreto, para cada núcleo, considerando as características de cada um, com base nos estudos técnicos que compõem o projeto de regularização. Artigo 5º. Constatada a exigência de núcleo urbano informal situado, total ou parcialmente, em área de preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção de mananciais definidas pela União, Estado ou município. A REURB observará o disposto nos artigos 64 e 65 da Lei Federal, número 12.651, de 25 de maio de 2012, hipótese na qual se torna obrigatória a elaboração de estudos técnicos no âmbito da REURB, que justifique as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso, conforme inciso 2º, 3º e 4º do artigo 11 da Lei Federal 13.465, de 2017. Artigo 6º. Esta lei não se aplica aos núcleos urbanos informais situados em áreas indispensáveis à segurança nacional ou de interesse de defesa, assim reconhecidas em decreto de Poder Executivo Federal e nos termos do inciso 10, 11 e 12 da Lei nº 13.465, de 2017. Artigo 7º. Aplicam-se as disposições na Lei nº 13.465, de 2017, do Decreto nº 9.310, de 2018, e desta lei aos imóveis localizados em área rural, desde que a unidade imobiliária tenha área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei 5.868, de 12 de dezembro de 1972. Artigo 8º. A aprovação da REURB corresponde à aprovação urbanística do projeto de regularização fundiária e à aprovação ambiental. Inciso 1º. Os estudos referidos no artigo 5º devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado, compatibilizar-se com o projeto de regularização fundiária e conter, conforme o caso, os elementos constantes nos artigos 64 ou 65 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Inciso 2º. Os estudos técnicos referidos no artigo 5º aplicam-se somente às parcelas dos núcleos urbanos informais, situados nas áreas de preservação permanente, nas unidades de conservação de uso sustentável e nas áreas de proteção de mananciais, e poderão ser feitos em fase de etapa, sendo que a parte do núcleo urbano informal não afetada por esses estudos poderá ter seu projeto aprovado e levado a registro separadamente. Artigo 9º. A REURB compreende duas modalidades. REURB de interesse social. Regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda. E REURB de interesse específico. Regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o inciso 1º deste artigo. Inciso 1º. População de baixa renda, para fins de classificação da REURB, é a com renda familiar de até 2 salários mínimos. Inciso 2º. As isenções de custos, emolumentos e atos registrais relacionados à REURB-S estão previstos no inciso 1º do artigo 13 da Lei nº 13.465, de 2017, e no Decreto nº 9.310, de 2018. Inciso 3º. A classificação do interesse visa exclusivamente a identificação dos responsáveis pela implantação ou adequação das obras de infraestrutura essencial e ao reconhecimento do direito à gratuidade das custas e emolumentos notariais e registrais, em favor daquele a quem for
atribuído o domínio das unidades imobiliárias regularizadas. Artigo 10. Na REURB pode ser admitido o uso misto de atividades como forma de promover a integração social e a geração de emprego e renda no núcleo urbano informal regularizado. Artigo 11. A partir da disponibilidade de equipamentos, a infraestrutura para prestação de serviços públicos de abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição de energia elétrica ou outros serviços públicos, é obrigatório aos beneficiários da REURB realizar a conexão da edificação à rede de água, de coleta de esgoto ou distribuição de energia elétrica e adotar as demais providências necessárias à utilização de serviço, salvo disposição em contrário na legislação municipal. Seção 2. Dos legitimados para requerer a REURB. Artigo 12. Pode requerer a REURB as pessoas físicas e jurídicas elencadas no artigo 4º, inciso 1º. Os legitimados poderão promover todos os atos necessários à regularização fundiária, inclusive requerer o ato de registro, inciso 2º. Nos casos de parcelamento do solo, de conjunto habitacional ou de condomínio informal, empreendidos por particular, a conclusão da REURB confere direito de regresso àqueles que suportarem os seus custos e obrigações contra os responsáveis pela implantação dos núcleos urbanos informais. Inciso 3º. O requerimento da instauração da REURB por proprietários de terrenos, loteadores e incorporadores que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais ou os seus sucessores, não os eximirá de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. Capítulo 2º. Dos instrumentos da REURB. Seção 1ª. Artigo 13. Podem ser empregados no âmbito da REURB, sem prejuízo de outros que se apresentem adequados, os seguintes institutos jurídicos. 1. A legitimação fundiária e a legitimação de posse nos termos de lei número 13.465 de 2017. 2. A uso capião nos termos dos artigos 1.238 a 1.244 da lei número 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, dos artigos 9º a 14 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e do artigo 216-A da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Terceiro, a desapropriação em favor dos possuidores nos termos dos incisos 4º e 5º do artigo 1.228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Quarto, a arrecadação de bem vago nos termos do artigo 1.276 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Quinto, o consórcio imobiliário nos termos do artigo 46 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Sexto, a desapropriação do interesse social nos termos do inciso 4º do artigo 2º da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962. Inciso 7º. O direito de preempção nos termos do inciso 1º do artigo 26 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Oitavo, a transferência do direito de construir nos termos do inciso 3º do artigo 35 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Nono, a requisição em caso de perigo público iminente nos termos do inciso 3º do artigo 1.228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 10. A intervenção do poder público em parcelamento clandestino irregular, nos termos do artigo 40 da Lei nº
6.766, de 19 de dezembro de 1979. 11. Alienação do imóvel pela administração pública diretamente para seu detentor, nos termos da alínea F do inciso 1º do artigo 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 12. A concessão de uso especial para fins de moradia. 13. A concessão do direito real de uso. 14. A adoção e a compra e venda. Artigo 4º. Na área urbe, promovida sob bem público de domínio do município, havendo solução consensual, a aquisição de direitos reais pelo particular ficará condicionada ao pagamento do justo valor da unidade imobiliária regularizada e a ser apurado por comissão, da qual participa engenheiro, mediante laudo devidamente fundamentado, sem considerar o valor das acessões e benfeitorias comprovadamente feitas pelo ocupante, e a valorização decorrente da implantação dessas acessões e benfeitorias. Inciso 1º. Na área urbe, promovida sobre bem público de outro ente federado, havendo solução consensual, a aquisição de direitos reais pelo particular ficará condicionada ao pagamento do justo valor da unidade imobiliária regularizada, a ser apurado na forma estabelecida ao ato do Poder Executivo titular do domínio, sem considerar o valor das acessões e benfeitorias comprovadamente feita pelo ocupante e a valorização decorrente da implantação dessas acessões e benfeitorias. Inciso 2º. As áreas de propriedade do poder público registradas no registro de imóveis que sejam objeto de ação judicial versando sobre a sua titularidade poderão ser objeto da REURB, desde que celebrado o acordo judicial ou extrajudicial, na forma da Lei nº 13.465 de 2017, homologado pelo juiz. Artigo 15º. Na REURB RS, promovida sobre bem público, o registro do projeto da regularização fundiária e a constituição de direito real em nome dos beneficiários poderão ser feitos em ato único, a critério do ente público promovente. Parágrafo único. Nos casos previstos no caput deste artigo, serão encaminhadas ao cartório o instrumento indicativo do direito real constituído, a listagem dos ocupantes que serão beneficiados pela REURB e respectivas qualificações com indicações das respectivas unidades, ficando dispensadas a apresentação de título cartorial individualizado e as cópias de documentação referente à qualificação de cada beneficiário, conforme previsto na Lei nº 13.465, de 2017. Artigo 16º. O município poderá instituir como instrumento de planejamento urbano zonas especiais de interesse social, ZEIS, no âmbito da política municipal de ordenamento de seu território. Inciso 1º. Para efeitos desta lei, considera-se ZEIS a parcela de área urbana instituída pelo plano diretor ou definida por lei municipal específica, destinada preponderantemente à população de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, o uso e a ocupação do solo. Inciso 2º. A REURB não está condicionada à existência das ZEIS. Seção 2ª. Da demarcação urbanística. Artigo 17º. O poder público poderá utilizar o procedimento de demarcação urbanística, com base no levantamento da situação da área a ser regularizada e na caracterização do núcleo urbano informal a ser regularizado. Inciso 1º. O auto de demarcação urbanística deverá ser instruído com os seguintes documentos. Parágrafo 1º. Planta
e memorial descritivo da área a ser regularizada, nos quais constem suas medidas perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas georreferenciadas dos vértices definidos de seus limites, número de matrícula ou transcrições atingidas, indicações dos proprietários identificados e ocorrência de situação de domínio privado, com proprietários não identificados, em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores. Segundo, planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área constante no registro de imóvel. Inciso segundo, o auto de demarcação urbanística poderá abranger uma parte ou a totalidade de um ou mais imóveis inseridos em uma ou mais das seguintes situações. Parágrafo 1º. Domínio privado com proprietários não identificados, em razão de descrição imprecisas dos registros anteriores. Parágrafo 2º. Domínio privado, objeto do devido registro no registro de imóveis competente, ainda que proprietários distintos. Ou, terceiro, domínio público. Inciso terceiro. Os procedimentos da demarcação urbanística não constituem condições para o processamento e a efetivação da REURB. Artigo 18º. O poder público notificará os titulares de domínio e os confrontantes da área demarcada pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebimento do endereço que constar na matrícula ou na transcrição, para que estes, querendo, apresentem impugnação à demarcação urbanística, no prazo comum de 30 dias, e a contagem do prazo terá início 10 dias após a última publicação. Inciso 1º. Eventuais titulares do domínio ou confrontantes não identificados ou não encontrados ou que recusem o recebimento da notificação por via postal serão notificados por edital, para que, querendo, apresentem impugnação à demarcação urbanística no prazo comum de 30 dias. Inciso 2º. O edital de que trata o inciso 1º deste artigo conterá resumo do auto de demarcação urbanística, com a descrição que permita a identificação da área a ser demarcada e seu desempenho simplificado. Inciso 3º. A ausência de manifestação dos indicados neste artigo será interpretada como concordância com a demarcação urbanística. Inciso 4º. Se houver impugnação apenas em relação à parcela da área objeto do auto de demarcação urbanística, é facultado ao poder público prosseguir com o procedimento em relação à parcela não impugnada. Inciso 5º. A critério do poder público deste município, as medidas de que trata este artigo poderão ser realizadas pelo registro de imóvel do local do núcleo urbano informal a ser regularizado. Inciso 6º. A notificação conterá a advertência de que a ausência da impugnação implicará a perda de eventual direito que notificado titularize sobre o imóvel objeto da REUR. Artigo 19º. Na hipótese de apresentação da impugnação, poderá ser adotado o procedimento extrajudicial de composição de conflitos. Inciso 1º. Caso exista demanda judicial de que o impugnante seja parte e que verse sobre direitos reais ou possessórios relativos ao imóvel abrangido pela demarcação urbanística, deverá informá-la ao poder público, que comunicará ao juízo a existência do procedimento de que se trata o caput deste artigo. Inciso 2º. Para subsidiar o procedimento de que se trata o caput deste artigo, será feito um levantamento de eventuais passíveis tributários, ambientais e administrativos associados aos imóveis objeto de impugnação, assim como das posses existentes.
com vistas à identificação de casos de prescrição aquisitiva de propriedade. Inciso 3º. A medição observará o dispositivo da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, facultando-se ao poder público promover a alteração do auto de demarcação urbanística ou adotar qualquer outra medida que possa afastar a oposição do proprietário dos confrontantes à regularização da área ocupada. Inciso 4º. Caso não se obtenha acordo na etapa da medição, fica facultado o emprego da arbitragem. Artigo 20º. Decorrido o prazo sem impugnação ou caso supere a oposição ao procedimento, o auto de demarcação urbanística será encaminhado ao registro de imóveis e averbado nas matrículas por eles alcançadas. Inciso 1º. A averbação informará. Parágrafo 1º. A área total e o perímetro correspondente ao núcleo urbano informal a ser regularizado. Parágrafo 2º. As matrículas alcançadas pelo auto de demarcação urbanística e, quando possível, a área abrangida em cada uma delas. E, terceiro, a existência das áreas cuja origem não tenha sido identificada em razão de imprecisões dos registros anteriores. Inciso 2º. Na hipótese de auto de demarcação urbanística incidir sobre o imóvel ainda não matriculado, previamente à averbação, será aberta a matrícula, que deverá refletir a situação registrada do imóvel, dispensadas a retificação do memorial descritivo e a apuração da área remanescente. Inciso 3º. Nos casos de registros anteriores efetuados em outra circunscrição para a abertura da matrícula de que trata o inciso 2º deste artigo, o oficial requererá de ofício certidões atualizadas daquele artigo. Inciso 4º. Na hipótese de demarcação urbanística abranger imóvel situados em mais de uma circunscrição imobiliária, o oficial do registro de imóvel responsável pelo procedimento comunicará as demais circunscrições imobiliárias envolvidas para a averbação da demarcação urbanística, nas respectivas matrículas alcançadas. Inciso 5º. A demarcação urbanística será averbada ainda que a área abrangida pelo auto de demarcação urbanística supere a área disponível nos registros anteriores. Inciso 6º. Não se exigirá para a averbação de demarcação urbanística a retificação da área não abrangida pelo auto de demarcação urbanística, ficando a apuração de remanescente sob a responsabilidade do proprietário do imóvel atingido. Seção 3. Da legitimação fundiária. Artigo 21º. A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade conferido por auto de poder público exclusivamente no âmbito da REURB. Aquele que detiver em área pública ou possuir em área privada com sua unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal, consolidado existente em 22 de dezembro de 2016. Inciso 1º. Apenas na REURB a legitimação fundiária será concedida ao beneficiário, desde que atendidas as seguintes condições. Parágrafo 1º. O beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural. Parágrafo 2º. O beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto. E terceiro, em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação com fundamentada justificativa no projeto de regularização fundiária. Inciso 2º.
por meio da legitimação fundiária, em qualquer das modalidades da REURB, o ocupante adquire a unidade imobiliária com destinação urbana livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de origem, exceto quando disserem respeito ao próprio legitimado. Inciso 3º. Deverão ser transportadas as inscrições, as indisponibilidades ou os gravames existentes no registro da área maior originária para as matrículas das unidades imobiliárias que não houverem sido adquiridas por legitimação fundiária. Inciso 4º. Na área URB-S de imóveis públicos do município, quando titulares do domínio, ficam autorizados a reconhecer o direito de propriedade aos ocupantes do núcleo urbano informal, regularizado por meio da legitimação fundiária. Inciso 5º. Nos casos previstos neste artigo, o Poder Público Municipal encaminhará a certidão de regularização fundiária, CRF, para registro imediato da aquisição de propriedade, dispensados e apresentação de título individualizado e as cópias de documentação referente à qualificação do beneficiário, o projeto de regularização fundiária aprovado, a listagem dos ocupantes e a devida qualificação e identificação das áreas que ocupam. Inciso 6º. Poderá o Poder Público Municipal atribuir domínio adquirido por legitimação fundiária aos ocupantes que não tenham constado na listagem inicial, mediante cadastramento complementar, sem prejuízo dos direitos de quem haja constado na listagem inicial. Seção 4. Na legitimação de posse. Artigo 22. A legitimação de posse, instrumento de uso exclusivo para fins de regularização fundiária, constitui ato de poder público destinado a conferir título por meio do qual fica reconhecida a posse do imóvel objeto da REURB com a identificação de seus ocupantes, do tempo de ocupação e da natureza da posse, o qual é conversível um direito real de propriedade, da forma da Lei nº 13.465, de 2017. Inciso 1º. A legitimação de posse poderá ser transferida por causa mortis ou por ato inter vivos. Inciso 2º. A legitimação de posse não se aplica aos imóveis urbanos situados em áreas de titularidade do poder público. Inciso 3º. A legitimação de posse, após convertida em propriedade, constitui forma originária de aquisição de direito real, de modo que a unidade imobiliária com destinação urbana regularizada restará livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em suas matrículas de origem, exceto quando disserem respeito ao próprio beneficiário. Artigo 23. O título de legitimação de posse será cancelado pelo Poder Público Municipal quando constatado que as condições estipuladas na Lei nº 13.465, de 2017, e nesta lei deixaram de ser satisfeitas, sem que seja devida qualquer indenização àquele que irregularmente se beneficiou do instrumento. Capítulo 3º. Do processo administrativo. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 24. A REURB observará as seguintes fases. Parágrafo 1º. Requerimento dos legitimados. Segundo, processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido o prazo para a manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos confrontantes. Terceiro, a elaboração do projeto de regularização fundiária. Quarto, saneamento do processo administrativo. Quinto, decisão da autoridade competente, mediante ato formal, ao qual se dará publicidade. Sexto, expedição da CRF pelo município. E, sétimo, registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado perante o oficial do cartório de registro de imóveis do município ou da comarca, conforme o caso. Artigo 25. Compete ao município. Parágrafo 1º. Classificar caso a caso as modalidades da REURB. Segundo, processar, analisar e aprovar os projetos de regularização fundiária e emitir a CRF. Inciso 1º.
Na área urbe, requerida pela União ou pelos Estados, a classificação prevista no inciso 1º do caput deste artigo será de responsabilidade do ente federativo instaurador. Inciso 2º. O município irá classificar e fixar, no prazo de até 180 dias, uma das modalidades da área urbe, ou indeferir fundamentadamente o requerimento. Inciso 3º. A classificação da modalidade da área urbe, de unidade imobiliária, residenciais ou não residenciais, integrantes de núcleos urbanos informais, poderá ser feita a critério do município, ou, quando for o caso, dos Estados e da União, de forma integral, por partes ou de forma isolada por unidade imobiliária. Inciso 4º. A inércia do município implica a automática fixação da modalidade de classificação da área urbe, indicada pelo legitimado em seu requerimento, bem como o prosseguimento do procedimento administrativo da área urbe, sem prejuízo de futura revisão dessa classificação pelo município, mediante estudo técnico que a justifique. Artigo 26. Instaurada a área urbe, o município deverá proceder às buscas necessárias para determinar a titularidade do domínio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano informal a ser regularizado. Inciso 1º. Trata-se de imóveis públicos ou privados. Caberá ao município notificar os titulares de domínio, os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, os confiantes e os terceiros eventualmente interessados, para, querendo apresentar impugnação no prazo de 30 dias, contado na data do recebimento da notificação. Inciso 2º. Tratando-se de imóveis públicos municipais, o município deverá notificar os confiantes e terceiros eventualmente interessados, para, querendo apresentar impugnação no prazo de 30 dias, contando na data de recebimento da notificação. Inciso 3º. Na hipótese de apresentação da impugnação, será iniciado o procedimento extrajudicial de composição de conflitos de que trata a Lei nº 13.465, de 2017, e esta lei. Inciso 4º. A notificação do proprietário e dos confinantes será feita pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebimento no endereço que constar na matrícula ou da transcrição, considerando-se efetuada quando comprovada a entrega neste endereço. Inciso 5º. A notificação da área urbe também será feita por meio de publicação do edital com prazo de 30 dias, no qual deverá constar, de forma resumida, a descrição da área a ser regularizada nos seguintes casos. Parágrafo 1º. Quando o proprietário e os confinantes não forem encontrados e, segundo, quando houver recusa de notificação por qualquer motivo. Inciso 6º. A ausência de manifestação dos indicados referidos nos incisos 1º e 4º deste artigo será interpretada como concordância com a área urbe. Inciso 7º. Caso algum dos imóveis atingidos ou confinantes não esteja matriculado ou transcrito na serventia do município ou da comarca, realizará diligência perante as serventias anteriores competentes, mediante a apresentação da planta do perímetro regularizado, a fim de que a situação jurídica atual seja certificada caso possível. Inciso 8º. O requerimento da instauração da área urbe por parte de qualquer dos legitimados garante parte do poder público aos ocupantes dos núcleos urbanos informais situados em áreas públicas a serem regularizados e a permanência em suas respectivas unidades imobiliárias, preservando-se as situações de fato já existentes, até o eventual arquivamento definitivo do procedimento. Inciso 9º. Fica dispensado o disposto neste artigo, caso adotados os procedimentos da demarcação urbanística. Artigo 27. A área urbe será instaurada por decisão do município, por meio do requerimento, por escrito e um dos legitimados de que trata a Lei número 13.465 de 2017, e esta lei ou de ofício por decisão própria da municipalidade. Parágrafo único. Na hipótese de
indeferimento do requerimento de instauração da REURB, a decisão do município deverá indicar as medidas a serem adotadas, com vista à reformulação e à reavaliação do requerimento, quando for o caso. Artigo 28. Instaurada a REURB, compete ao município aprovar o projeto de regularização fundiária, do qual deverão constar as responsabilidades das partes envolvidas. Parágrafo único. A elaboração e o custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação da infraestrutura essencial obedecerão os seguintes procedimentos. Parágrafo 1º. Na REURB-S, a. Operada sobre a área de titularidade de ente público, caberá ao referido ente público, promotor ou ao município, se for o promotor, a responsabilidade de elaborar o projeto de regularização fundiária, nos termos do ajuste que venha a ser celebrado e a implantação da infraestrutura essencial quando necessária. E, b. Operada sobre a área titularizada por particular, caberá ao município a responsabilidade de elaborar e custear o projeto de regularização fundiária e a implantação de infraestrutura essencial quando necessário. Segundo, na REURB-E, a regularização fundiária será contratada e custeada por seus potenciais beneficiários e requerentes privados. Terceiro, na REURB-E, sobre a área pública, se houver interesse público, o município poderá proceder à elaboração e ao custeio do projeto de regularização fundiária e de implantação de infraestrutura essencial, com posterior cobrança aos seus beneficiários. Seção 2 do projeto de regularização fundiária. Artigo 29. O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo, parágrafo 1º, levantamento planimétrico e cadastral, com georreferenciamento subscrito por profissional competente, acompanhado de anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica, que demonstrará as unidades, as construções e sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado. Segundo, planta do perímetro do núcleo urbano informal, com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, quando for possível. Terceiro, estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental. Quarto, projeto urbanístico. Quinto, memoriais descritivos. Sexto, proposta de solução para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso. Sétimo, estudo técnico para situação de riscos, quando for o caso. Oitavo, estudo técnico ambiental para os fins previstos na Lei nº 13.465, de 2017, e nesta lei, quando for o caso. Nono, cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária. E décimo, termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico definido no inciso 9º deste artigo. Parágrafo único. O projeto de regularização fundiária deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas ao uso público, quando for o caso. Artigo 30. Considerando-se levantamento topográfico georreferenciado, de acordo com o artigo 28 do Decreto número 9.310 de 2018, o conjunto de, parágrafo 1º, levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, de que trata o inciso 1 do caput deste artigo 35 da Lei nº 13.465 de 2017. Segundo, outros levantamentos georreferenciados necessários para a elaboração do projeto de regularização fundiária. Terceiro, planta do perímetro. Quarto, memorial descritivo. Quinto, descrições técnicas das unidades imobiliárias. E sexto, outros documentos em que se registre
os vértices definidores de limites, com o uso de métodos e tecnologias que estiverem à disposição e que se adequarem melhor às necessidades, segundo a economicidade e a eficiência em sua utilização. Parágrafo único. O levantamento topográfico georreferenciado deverá atender às disposições do Decreto número 9.310 de 2018, ou de regulamentação que o substitua. Artigo 31. O memorial descritivo do núcleo urbano informal conterá, no mínimo, o estabelecido no Decreto número 9.310 de 2018, ou de regulamentação que o substitua, em especial ao seu artigo 32. Artigo 32. O projeto urbanístico de regularização fundiária deverá conter, no mínimo, indicação. Parágrafo 1º. Das áreas ocupadas do sistema viário e das unidades imobiliárias existentes ou projetadas. Segundo, das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas características, áreas, confrontações, localização, nome do logrador, o número da designação cadastral, se houver. Terceiro, quando for o caso, das quadras e suas subdivisões em lotes ou as frações ideais vinculadas à unidade regularizada. Quarto, dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, quando houver. Quinto, de eventuais áreas já uso-captadas. Sexto, das medidas de adequação para a correção das desconformidades, quando necessárias. Sétimo, das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação de edificação, quando necessários. Oitavo, das obras de infraestrutura essencial, quando necessário. Inciso 1º. Para fins desta lei, considera-se infraestrutura essencial os seguintes equipamentos. Parágrafo 1º. Sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual. Segundo, sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, coletivo ou individual. Terceiro, rede de energia elétrica domiciliar. Quarto, soluções de drenagem, quando necessário. Inciso 2º, a ARIURB pode ser implantada por etapas, abrangendo o núcleo urbano informal de forma total ou parcial. Inciso 3º, as obras de implantação de infraestrutura essencial, de equipamentos comunitários e de melhoria habitacional, bem como sua manutenção, podem ser realizadas antes, durante ou após a conclusão da ARIURB. Inciso 4º, o município definirá os requisitos para a elaboração do projeto de regularização, no que se refere aos desenhos, ao memorial descritivo e ao cronograma físico de obras e serviços a serem realizados, se for o caso, por decreto. Inciso 5º. A planta e o memorial descritivo deverão ser assinados por profissional legalmente habilitado. Dispensada a apresentação de anotação de responsabilidade técnica. No Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, ou no Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, quando o responsável técnico for servidor ou empregado público do ente que está realizando o trabalho. Inciso 6º. Na ARIURB de parcelamentos do solo, as edificações já existentes nos lotes poderão ser regularizadas a critério do Poder Público Municipal, em momento posterior, de forma coletiva ou individual. Artigo 33. Na ARIURB-S, caberá ao Poder Público competente, diretamente ou por meio da administração pública indireta, implementar a infraestrutura essencial os equipamentos comunitários e as melhorias habitacionais previstas nos projetos de regularização, assim como arcar com os ônus e a sua manutenção. Artigo 34. Na ARIURB-E, o município definirá, por ocasião da aprovação dos projetos de regularização fundiária, nos limites da legislação de regência, os responsáveis pela. Parágrafo 1º. Implantação dos sistemas viários. Segundo, implantação da
da infraestrutura essencial e dos equipamentos públicos ou comunitários, quando for o caso. E, terceiro, implementação das medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental e dos estudos técnicos, quando for o caso. Inciso 1º. As responsabilidades de que trata o caput deste artigo poderão ser atribuídas aos beneficiários da REURB-E. Inciso 2º. Os responsáveis pela adoção de medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental deverão celebrar termo de compromisso com as autoridades competentes como condição de aprovação da REURB-E. Artigo 36. Para que seja aprovada a REURB de núcleos urbanos informais ou de parcela deles, situados em áreas de risco geotécnicos, de inundações ou de outros riscos específicos em lei, estudos técnicos deverão ser realizados a fim de examinar a possibilidade de eliminação, de correção ou de administração de riscos na parcela por eles afetados. Inciso 1º. Na hipótese do caput deste artigo, é condição indispensável a aprovação da REURB a implantação das medidas indicadas nos estudos técnicos realizados. Inciso 2º. Na REURB-S, que envolva áreas de risco que não comportem eliminação, correção ou administração, os municípios deverão proceder à reacolocação dos ocupantes do núcleo urbano informal e à regularização. Seção 3, da conclusão da REURB. Artigo 36. O pronunciamento da autoridade competente que decidir o processamento administrativo da REURB deverá, parágrafo 1º, indicar as intervenções a serem executadas, se for o caso, conforme o projeto de regularização fundiária aprovado. Segundo, aprovar o projeto de regularização fundiária resultante do processo de regularização fundiária e identificar e declarar os ocupantes de cada unidade imobiliária com distinção urbana regularizada e os respectivos direitos reais. Artigo 37. A certidão de regularização fundiária é o ato administrativo de aprovação da regularização que deverá acompanhar o projeto aprovado e deverá conter, no mínimo, parágrafo 1º, o nome do núcleo urbano regularizado, segundo, a localização, terceiro, a modalidade da regularização, quarto, as responsabilidades das obras e serviços constantes no cronograma, quinto, a indicação numérica de cada unidade regularizada quando for. Sexto, a listagem com nomes dos ocupantes que houverem adquirido a respectiva unidade por título de legitimação fundiária ou mediante ato único de registro, bem como o estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro das pessoas físicas, do Ministério da Fazenda e do Registro Geral da Cédula de Identidade e a Filiação. Capítulo 4, dos conjuntos habitacionais. Artigo 35. Serão regularizados como conjuntos habitacionais os núcleos urbanos informais que tenham sido constituídos para alienação da unidade já edificadas pelo próprio empreendedor, público ou privado, de acordo com as normas da Lei nº 13.465 de 2017, em especial os artigos 59 e 60. Artigo 39. Para aprovação dos conjuntos habitacionais que compõem a REURB, ficam dispensadas a apresentação do hábito das unidades entre si, de acordo com as normas da Lei nº 13.465 de 2017, em especial os artigos 61 e 63. Parágrafo único. O condomínio urbano simples é regido pela Lei nº 13.465 de 2017, aplicando-se no que couber o disposto na legislação civil, tal como os artigos 1331 a 1358, na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Capítulo 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 41. As glebas parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 de dezembro de 1979, que não possuem registro, poderão ter a sua situação jurídica regularizada mediante o registro do parcelamento, desde que esteja implantado e integrado à cidade, podendo, para tanto, utilizar-se dos instrumentos previstos na Lei nº 13.465 de 2017, atendendo o disposto em seu artigo 69. Artigo 42.
As disposições da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, não se aplicam à REURB, exceto quando os dispostos nos artigos 37, 38 e 39 no caput e nos incisos 1º, 2º, 3º e 4º no artigo 40 e nos artigos 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 da referida lei. Artigo 43. Para fins da REURB, ficam dispensadas a desafetação e as exigências previstas no inciso 1º do caput do artigo 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigo 44. Serão regularizadas, na forma da Lei nº 13.465, de 2017, e desta lei, as ocupações que incidam sobre áreas objetos de demanda judicial que versem sobre os direitos reais de garantia ou constrições judiciais, bloqueios e indisponibilidade, ressalvada a hipótese da decisão judicial específica que impeça a análise, aprovação e registro do projeto de regularização fundiária urbana. Artigo 45. Fica facultado ao município utilizar a prerrogativa de venda direta aos ocupantes de suas áreas públicas objeto da REURB-E, dispensado ao procedimento exigido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e desde que os imóveis se encontrem ocupados até 22 de dezembro de 2016, devendo o processo ser regulamentado em lei específica, nos moldes do disposto no artigo 84 da Lei Federal nº 13.465 de 2017. Artigo 46. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Protásio Alves, em 22 de outubro de 2021. Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal. O projeto de lei está em apreciação. A palavra está com os senhores vereadores. Gilmar. Senhor presidente, após 46 artigos, vários incisos e parágrafos, a gente vai aprovar um projeto que tinha que tomar todos os cuidados, prever todas as hipóteses dentro de decisões judiciais, por isso que ele é tão extenso. Mas, em resumo, vocês já imaginaram a alegria de quem vai ter um terreno amanhã com a escritura, com a matrícula e pode fazer um financiamento? Quantos negócios deixaram de serem feitos aqui na cidade por não terem escrituras para vender para uma outra pessoa, para financiar isso? Então, esse projeto é muito importante. Eu acho que é uma grande iniciativa. Sei que outros municípios já fizeram isso. Então, eu sou favorável a esse projeto e peço que todos os colegas façam isso, porque vai facilitar a vida de muitas pessoas aqui no nosso município. Mais alguém? Até para a população entender um pouco do REURB, foi uma indicação feita por nós aqui na Câmara, e a gente agradece ao prefeito por acatar aí, e essa parceria aí, e que nem o vereador falou, quem vai ganhar é a população. Muitas casas no perímetro urbano e terrenos que há anos aí se fazem negócios e não se tem nada de regularizado, só contratos. Então, para que se entenda um pouco, a gente simplifica com esse programa a questão de ter que passar em nome de 2, 3 pessoas para chegar no dono do imóvel hoje. O que se faz então? O município entra com a questão de chamar os confrontantes, resumindo, eles concordando que os são de A, B e C, o município, na figura do prefeito, então, dá um aval, sim, e com esse aval do município é feito todo um processo de contratação de uma empresa, de mapa, de medidas, da questão ambiental, todo esse processo é feito por uma empresa contratada. Depois disso, o município dá o aval daí que os lotes pertencem a determinadas pessoas.
E assim é emitido, então é levado na Neus, aí, em Nova Prata, e é emitido pelo município daí o certificado de regularização fundiária, que substitui a matrícula. Então, não vai ter a matrícula, vai ter o certificado de regularização, mas vai servir para todos os fins de financiamento e qualquer negócio. A questão do município não arrecadar o ITBI, que você tem negócios aqui há anos de terrenos e o município não arrecada nada. Então, a partir daí, com essa certificação, essas transações vão ter que ser pagas, esses valores, esses encargos. Então, acho que todo mundo ganha. Tem pessoas, você sabe, de lotes, loteamentos aí, que se for por vias legais de hoje, acho que nunca vão ter uma escritura na mão. Então, está aí a oportunidade para quem tiver interesse, vir aqui se informar direitinho como é, o que precisa, para dar andamento a isso aí. Antônio? Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, esse projeto ele é só para a sede do município, só para a sede, né? Porque uma comparação, comunidades, vamos supor, assim, tipo a minha comunidade e outras comunidades que eu sei, é tudo contrato, porque ninguém tem 3 mil, até 30 mil metros para fazer o registro e tal, né? Então são terrenos que foram vendendo, outro vizinho foi vendendo para um, para outro, para outro, para outro. É tudo irregular. São todos irregulares também. E para esses lugares não vai servir essa lei, né? Talvez venha alguma coisa que se encaixe, né, doutor? Mas o Reurbes é urbano. Mas eu acredito que a gente esteja caminhando para um lado bom do negócio para tentar regularizar as coisas. Mas evidentemente que sou a favor do projeto, é muito bom. Mais alguém? O projeto de lei está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 052/2021. Eu posso fazer a leitura, já que a senhorita está cansada, né? Deixa que eu faço. Ensaio justificativa ao projeto de lei número 052/2021. Senhor presidente, senhores vereadores, com nossos cordiais cumprimentos, submetemos à elevada apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a abertura de crédito especial para abrigar elemento de rúbrica na adequação da classificação de despesas, com vistas à realização do evento do 44º Festival da Canção Italiana, previsto para o dia 13 de novembro do corrente ano. Esperamos que a presente proposta seja acolhida pelos nobres edis que compõem essa casa. Subscrevamos-nos enviando os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Itamar Antônio Girardi, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Matheus Gardel Porta, presidente do Legislativo Municipal. Projeto de lei número 052/2021, de 26 de outubro de 2021. Abre crédito especial no montante de R$ 5.000, aponta recursos e dá outras providências. Itamar Antônio Girardi, prefeito municipal de Protásio Alves, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no orçamento de 2021 no valor de R$ 5.000 nos seguintes programas e atividades. 10. Secretaria Municipal do Turismo, Cultura e Desporto. 1001 13 392 0230 1009. Apoio a eventos culturais. CTG Canção Italiana. 3390 30 000000 0001 480. Material de consumo 2.600. 33 90 31 00 00 00 001
481, premiações culturais, artísticas, científicas e desportivas, R$ 1.150. 33 90 39 00 00 000001 482, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 1.250, total R$ 5.000. Artigo 2º. Os recursos para atender o artigo 1º do presente projeto de lei originam-se conforme as explicações abaixo. Redução de verbas. 10º. Secretaria Municipal do Turismo, Cultura e Desporto. 1001 13 392 0230 1009. Apoio a eventos culturais. CTG, Canção Italiana, 35 33 50 43 0000 0001 411. Subvenções sociais, R$ 5.000, total R$ 5.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Protásio Alves, Rio Grande do Sul, em 26 de outubro de 2021. Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal. O projeto de lei está em apreciação. A palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Gilmar. Felipe. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor Dr. Alex, a Diana, ao povo que nos assiste de casa e aos colegas e amigos que estão presentes na casa. Quero registrar a presença do nosso presidente do Motogrupo, Luan Zanin, o nosso integrante, o Alex, e o Diego, a Bruna e o Laudecir. Quero falar um pouco sobre esse projeto 049, e já falando sobre ele, encaixando outros, e agradeço os senhores vereadores por sempre estar votando sempre positivo, né? Esses projetos trazem bastante gente para o nosso município, fazem com que o nome do nosso município vá até outros municípios de toda a região. Quero falar um pouco sobre o evento do dia 30 e 31 agora, né, no próximo fim de semana, que é o do Velotera. Estamos trabalhando já há vários dias em cima desse evento. Agradeço o prefeito Itamar, o secretário de Obras e o nosso secretário da Agricultura, que receberam, acho que, no mínimo umas 50 ligações, né? Pedindo uma opinião, uma máquina, alguma coisa. E agradeço também o senhor Alex, que se não fosse por causa tua, não ia ter esse show que vai ter aí no próximo fim de semana aí, tá? Por hora era isso. E se alguém quiser ingresso antecipado, acredito que vai ser disponibilizado aí nos patrocinadores. Era isso, muito obrigado. Jair. Alencar. Muito boa noite, senhor presidente, caros colegas, vereadores, doutor Alex, Diana e as pessoas que nos assistem. Primeiramente, quero cumprimentar o secretário de Obras, nosso amigo Ivo Rodrigues Leite, que voltou ativa aos trabalhos depois de uma luta intensa com um problema do coração. Está de volta, falei com ele hoje, está feliz, trabalhando incansavelmente, como sempre trabalhou para o nosso município, desde a gestão de secretário e vereador. E agradecer pelo empenho que vem dando aos meus pedidos, que a população
me pede, no que eu posso, estou trabalhando com o secretário de Obras, secretário da Agricultura e juntamente com o prefeito. As pessoas agradecem o esforço. É um tempo que é difícil, uma época onde que as lavouras estão sendo plantadas e não tem máquina para todo mundo, mas estão se empenhando. Às vezes elas dão uns problemas. E quero agradecer aos senhores vereadores, quando eu e o Felipe colocamos a preposição aqui, que foi um início de um evento que nós vamos ter aqui no próximo final de semana, do Veloterra, será o primeiro evento. Então, daqui aonde começa a nós plantarmos a semente. E ao prefeito que acatou e se disponibilizou de acontecer esse evento. Está se encaminhando para um grande evento. Vamos pedir a Deus que tenha tempo bom e que as pessoas se sintam felizes a vir e ver esse evento, que é um esporte sobre duas rodas. Quero também agradecer as pessoas que patrocinaram da cidade, que se empenharam para acontecer esse evento. Isso é muito importante, porque não aconteceu em uma pessoa só. O município, o motogrupo forasteiro se empenhou do começo ao fim para que acontecesse, e as pessoas ajudaram ao evento. Então, quero convidar as pessoas que venham a esse evento nos prestigiar e que sigam as normas do protocolo de segurança, que é o uso de máscaras, e quem tiver a carteirinha que traga. Era isso, e o meu muito obrigado. Antônio. Senhor presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico, doutor Alex, a Diana, as pessoas que nos assistem, e olhe, projeto 051, foi 1 hora e 3 minutos de leitura. Secretária, não é fácil, mas projeto de fundamento, todos eles aprovados, isso é muito importante. Mas eu quero dar os sentimentos de pesar à família Sequim, pela morte do Louvir Sequim, mais conhecido por Brito. E o sentimento de pesar, família Balbinotti, pela morte do senhor Avelino Balbinotti, também mais conhecido pelo Baiano. São perdas assim que só as famílias que perdem um ente querido sabem do sofrimento. Mas com certeza que Deus dá força para que eles superem isso. E dizer que os colegas que me antecederam, da grande festa que vai ter no próximo final de semana, isso é muito bom. Agradecer ao prefeito, que também vai nos incentivar, nós do Coral Eco de Monte, do 44º Festival da Canção Popular Italiana, ao qual eu e o colega vereador Gilmar fizemos parte do grupo. Então isso é bom para o Coral, é bom para o município, tanto o motogrupo, como o CTG, como os forasteiros, são entidades que divulgam muito o nome do município por onde vão.
Então, parabéns à administração municipal, parabéns Câmara de Vereadores e parabéns ao povo de Protásio Alves. É isso, muito obrigado. Beatriz. Lucas. Boa noite, senhor presidente, colegas, Tiana, secretária, nosso assessor jurídico, inclusive hoje está de aniversário, os colegas que nos assistem via Facebook, pessoal que nos assiste via Facebook e os aqui presentes. Quero parabenizar, acho que todos nós estamos de parabéns por todos esses projetos que a administração tem enviado hoje para aprovação. Como meus colegas já também anteciparam, todos eles de grande importância e beneficiando assim vários setores, várias entidades e segmentos do município. Acho que todos na modalidade esportiva, o pessoal do grupo de canto, né, o Eco de Monte e o Coral, e também sem deixar de esquecer as obras que estão em andamento no município. Então, acredito que estamos mais uma vez de parabéns pela vontade do prefeito, juntamente com nós dessa administração, em realizar todos esses eventos. E também desejar o próximo final de semana, que vai ter esse evento aí dos forasteiros, com certeza vai ser um sucesso e desejamos que tudo ocorra da melhor maneira possível. No momento é isso. Muito obrigado, presidente. Rosânia. Espaço de líderes. DEM. Progressistas. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste aqui presencialmente, afinal estamos com o presidente do Motogrupo, e o pessoal que nos assiste via Facebook. Primeiro quero, como é de nossa índole, né, vereador Alencar, vamos fazer uma prestação de contas daquilo que está ocorrendo no nosso município, e quero registrar aqui alguns eventos. Nessa semana que passou, né, presidente, alguns vereadores estiveram presentes no lançamento do Festival da Gastronomia do Termas e Longevidade. É um evento que tem um significado muito importante. Protásio Alves está inserido dentro de um roteiro turístico que do Rio das Andas para cá está formando uma identidade própria, e nós temos algumas âncoras dentro do turismo, que é as águas termais aqui de Nova Prata, mas que estão agregadas dentro do nosso município, na proximidade que tem, até porque era um território que fez parte da nossa existência por todo o sempre, e o filó, o giratório, enfim, alguns produtos. E o turista vem até a região, e quando se faz turismo, além das belezas naturais e outros produtos, a alimentação é que faz o turismo se tornar melhor, porque a gastronomia é um produto que não pode deixar de existir sempre que tenha turismo. E esse evento foi feito aqui na Pousada Vossa-Antina, teve a presença de todas as pessoas ligadas ao turismo do Termas, né, de todos os municípios, com secretários de turismo, com direção aí do Termas, enfim, da uva e do vinho. E isso é importante para o nosso município, porque o nosso nome vai cada vez mais tomando forma. Eu e o Lucas fomos destinados, né, como vereadores, a fazer parte aí de um projeto que é a Conferência Municipal de Educação,
E então, nessa semana, o Lucas não podia ir, ele é o titular. A gente esteve em Veranópolis, né? E nós, a Câmara de Vereadores, fazia parte do terceiro eixo, que era aonde se discutia e se fazia algumas propostas para serem encaminhadas para o governo das necessidades que a educação está precisando nos dias de hoje. E a nossa área 3 era para buscar novas formas de financiamento na educação. Porque cada vez mais os municípios têm obrigações dentro da educação, cada vez mais nós precisamos investir mais dinheiro na educação, a nossa responsabilidade é cada vez maior, mas o dinheiro que vem para a educação é sempre o mesmo. Inclusive os percentuais que o governo federal está nos mandando hoje, eles diminuíram em vez de aumentar. Então se buscou novas alternativas, foi feito um belo trabalho lá, e vamos esperar que isso tenha resultado positivo dentro dessa área, porque eu acho que a educação é fundamental para o desenvolvimento da humanidade de um país. Essa semana também nós tivemos um projeto aqui de distribuição de calcário dentro daquele projeto da recuperação de solo, né? No qual o vereador Antônio foi beneficiado aí. O que quer dizer, senhor presidente, quando os amigos, inclusive nós vereadores acompanhamos a distribuição em alguns períodos, né? Mas na hora de ir embora, né, eles disseram, vai ter um pórtico muito bonito no caminho, e você entre lá, mas logo depois do final do asfalto. Eles se encantaram com o pórtico do vereador Antônio e acabaram de entrando ali, né? E deu tudo certo. Quero falar aqui em nome do presidente do Motogrupo e do vereador Felipe, que ele me pediu para que falasse isso. No próximo domingo vai ter o evento e tem alguns lugares que se vende ingressos antecipados, que é lá no posto Bolsoni, né, aqui na saída da cidade, e aí na Agropecuária Pepa. E é importante que as pessoas que tenham interesse em participar desse evento adquiram os ingressos antecipados, que o valor é R$10. Se forem adquirir no momento lá do evento, esse valor vai para R$15, né? Eu estava, antes de vir falar aqui na tribuna, dei uma olhadinha ali e vi que algumas mensagens que entraram no celular, pessoas dizendo, pô, hoje um volume um pouco alto de projetos para eventos que vão ocorrer dentro do nosso município. Então, claro, algumas pessoas entendem assim, o Motogrupo, R$7.000, esse desafio da caminhada, mais R$10.000, o Festival da Canção Italiana, mais R$5. Para que as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo saibam, esses valores não significam que eles vão ser totalmente consumidos dentro desse evento. É até R$10.000, é até R$7.000. Então, não quer dizer que todo esse dinheiro, esse vulto, vai ser consumido dentro dos eventos. Mas é assim, as despesas que o Poder Executivo está autorizando, eu acho que elas são benéficas. As pessoas que nos assistem têm que entender, os contribuintes, que são investimentos para que o nosso município tenha o nosso nome lá fora e através desses projetos culturais, desses projetos esportivos, nós da administração também conseguimos lá em outras secretarias de Estado, via emendas parlamentares, enfim, a gente consegue trazer projetos de investimento aqui para o nosso município. Via turismo já foi construído asfalto nesse município. Então, são investimentos que a longo prazo eles trazem benefícios para nós. Então, só para que a gente esclareça para a opinião pública que esses investimentos são benéficos para o desenvolvimento social e cultural da nossa cidade. Creio, presidente, que era isso. Meu muito obrigado. Hoje os projetos que foram longos bastante, né? Então vamos tentar ser breve no nosso pronunciamento. Obrigado. MDB? Não havendo mais pronunciamentos, considero encerrada esta sessão. Agradeço a presença de todos. Próxima sessão ordinária, dia 9 de novembro de 2021. Boa noite a todos.